Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria contar com a sua participação para mais um programa, para acompanhar o estudo da terceira parte da carta de Paulo aos Romanos, os capítulos 9, 10 e 11. Por vários anos achei que essa divisão da carta fosse um parêntese dentro da argumentação de Paulo, mas depois de um estudo mais cuidadoso, concordo com outros teólogos. E acho que aqui Paulo ilustrou os pontos desenvolvidos nos capítulos anteriores. No capítulo 8, Paulo enfatizou que Deus está no controle e apresentou o conceito de eleição, que pode ser um problema ou uma bênção para muita gente. Uma vez ouvi um teólogo fazer o seguinte comentário: se você não tem certeza da salvação, nem pare para pensar no conceito da eleição. Mas se você tem certeza que é salvo, estude sobre a eleição, estude, e você vai encontrar conforto. Sempre considerei o que alguns estudiosos aconselham sobre nunca comentar o conceito de eleição com um incrédulo. Eles não têm como compreender isso. Vejamos o capítulo 11, não versículo por versículo, mas parágrafo por parágrafo. Leremos e comentaremos um parágrafo de cada vez e depois vamos tirar nossas conclusões. Acompanhe comigo o primeiro parágrafo, diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Sem dúvida, Paulo era um hebreu dos hebreus. Ele não era descendente das 10 tribos do norte menos favorecidas, mas de uma das 2 tribos do sul. Judá e Benjamim constituíam o reino do sul, a parte sobrevivente do reino, e a tribo de Benjamim era especial. Eles tiveram uma guerra civil. Vimos isso quando estudamos o livro de Juízes, e Benjamim não se aliou às 10 outras tribos de Israel. Se não tivesse havido uma intervenção de Deus, todas as tribos teriam sido destruídas. Portanto, ser da tribo de Benjamim não era pouca coisa, não. O fato de Paulo crer em Jesus Cristo era um exemplo que Deus não tinha desertado o seu povo. Ele continua nos versículos 2 e 3 dizendo assim: Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Mais uma vez vemos menção ao conceito da eleição. O profeta Elias reclamou com Deus a respeito dos judeus, dizendo que eles tinham matado os profetas e derrubado os altares de Deus. Elias alegou que era o único sobrevivente e ainda amava Deus naquela terra, mas os judeus estavam atrás dele para matá-lo também. E o que Deus respondeu, você se lembra? Deus respondeu que ele não era o único, não, mas havia mais 7.000 que ainda o amavam e não tinham se prostrado diante dos ídolos. Você já passou pela crise de Elias? Você já se sentiu como se fosse o único no mundo? Muitos pregadores se sentem assim, principalmente aqueles que estudam muito a Bíblia e acham que são os únicos a descobrir tudo nas Escrituras. De certa forma, eles são como Elias, acham que são os únicos que têm fé verdadeira. Foi isso que Elias disse sob uma árvore, e Deus lhe respondeu que havia mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal, e que também o amavam mais do que os ídolos. O ponto a que Paulo quer chegar é que nem todo Israel foi alcançado. Eles não estavam andando com Deus através de Cristo, mas havia um remanescente. Aliás, Paulo usa muito esta palavra, referindo-se a uma minoria comprometida com Deus. Havia uma minoria comprometida de Israel, crentes verdadeiros, como o apóstolo, como os 3.000 que se converteram no dia de Pentecostes, os 5.000 no dia seguinte e o outro número incontável registrado nos últimos capítulos de Atos. Até o capítulo 10 de Atos, toda a igreja era formada por judeus. Por isso Paulo está dizendo que Deus não tinha desistido do seu povo. Havia muitos judeus que criam. A aplicação que tiramos disso é que, como Jesus disse, o caminho começa com uma porta estreita, seguida de um caminho de disciplina e dificuldades. Poucos acham este caminho, muito poucos. Será que devemos nos surpreender se os discípulos de Cristo forem uma pequena minoria? Esta é outra maneira de nos referirmos aos remanescentes. Nas últimas décadas houve ocasiões em que não foi assim. Mesmo com tantas igrejas lotadas, eu me pergunto quantos realmente andam com Cristo e são seus discípulos verdadeiros, nascidos de novo no Espírito.
Eu não acho que chegam a 90%. Pelas Escrituras, podemos dizer que a porcentagem não é grande. É um remanescente, uma minoria comprometida. Isso se aplicou a Israel e se aplica à igreja hoje. A partir do versículo 5, Paulo afirma: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E mais uma vez Paulo menciona a eleição, mas sempre que o faz, ele fala da graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos o obtiveram. Sempre que Paulo fala sobre os escolhidos, sobre a eleição, ele também fala sobre a graça. O ponto principal da sua argumentação não é a eleição, que só foi citada no capítulo 8. Paulo quer enfatizar, pelo menos até o capítulo 3, que somos salvos não pelas obras, mas pela fé. Não é por conquista humana, mas pela graça de Deus. A razão por que Paulo traz à tona mais uma vez o conceito da eleição é para não deixar dúvidas, para ser bem explícito. Acompanhe agora os versículos 7 e 8. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Neste trecho, Paulo estava se referindo à passagem de Isaías capítulo 6, que relata o chamado do profeta Isaías. Quando Isaías foi chamado para ser o príncipe dos profetas, Deus o chamou com estas palavras: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Este texto de Isaías é incrível. Você gostaria de ser um profeta com este chamado? Imagine ser chamado para pregar para pessoas que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e corações endurecidos. Esse trecho de Isaías é citado 4 vezes em diferentes passagens do Novo Testamento. Jesus ensinou através da parábola do semeador como e por que as pessoas reagem à pregação da palavra de Deus de maneiras diferentes. Naquela ocasião, Jesus contou que estava explicando através de parábola porque lhes tinha sido dado entender as coisas espirituais. Mas para os judeus, ele citou Isaías 6. O coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É neste sentido aí que o texto de Isaías é citado em outras passagens do Novo Testamento. Em Atos capítulo 28, os apóstolos tomaram isso como um fato quando os judeus não estavam respondendo e Paulo citou esta passagem. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Isso tudo levanta uma dúvida que permeia os capítulos 9, 10 e 11. Isso é justo? Deus os deixou cegos? Acho que temos que admitir que os judeus têm certa responsabilidade nisso. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirmou: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Preste atenção nesse versículo, se recusarão. Primeiro os judeus se recusaram e depois Deus os cegou e eles não tiveram entendimento. Eu não acho que possamos responsabilizar totalmente a Deus por essa cegueira. Temos que considerar que eles se recusaram a ouvir e a se voltar para a palavra. Depois que eles tomaram uma decisão, Deus interveio. Esta é a explicação que Paulo dá no capítulo 11. Paulo também cita Davi, que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Não é interessante pensar que Isaías e Davi tenham previsto que Israel rejeitaria o Messias? Paulo continua:
Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Paulo estava dizendo que a rejeição dos judeus não foi surpresa para Deus. Afinal, Deus já tinha revelado aos profetas que ela aconteceria. Deus sabia que quando os judeus dessem as costas, ele ofereceria salvação aos gentios e milhões de não-judeus seriam salvos. Agora, no capítulo 11 de Romanos, Paulo fala outra verdade para a qual pouco atentamos. Aliás, tem muita gente que nem sabe que ela existe. Imagine o impacto que causará no mundo quando os judeus se converterem a Cristo. Se a rejeição deles fez com que milhões de gentios fossem salvos, imagine o que vai significar eles aceitando a Cristo. Quando lemos este capítulo, precisamos nos lembrar que Deus ainda não acabou de tratar com os judeus. Paulo diz isso no capítulo 11 de Romanos. A paciência de Deus é infinita e ele ainda não acabou. Os judeus o rejeitaram e, por isso, milhões de não-judeus se salvaram e Deus já sabia que isso aconteceria. Mas Deus tem outros planos. Um dia os judeus ficarão com tantos ciúmes com o fato dos milhões de gentios que se salvaram que, levados por esses ciúmes, passarão a crer. E você gostaria de saber como? Então, programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Saiba que quanto mais você ler, quanto mais você ouvir da palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer e, sem dúvida, a sua vida de vitória será uma constante. Eu fico muito triste com pessoas que não conseguem viver uma vida de constante vitória. Sabe, muitas vezes é porque não param para estudar a palavra de Deus, não param para meditar na palavra de Deus. Mas para você, meu ouvinte, está sendo oferecida essa oportunidade para você estudar e meditar cada vez mais na palavra de Deus. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.